Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso webinário dedicado ao tema Resiliência Emocional em Tempos de Crise. Ao contrário da outra masterclass que nós demos, eu não me senti muito confortável porque estava a falar para uma câmara e não tinha comunicação com ninguém. Então, a partir de agora, vamos fazer tudo via classe, em que podemos comunicar e escrever dúvidas e assim é muito mais interessante. Esta reflexão que vamos fazer hoje, ela visa, não só nesta crise em particular, mas qualquer outra crise que venha a surgir na nossa vida, é uma reflexão que nos vai ser útil a aplicar, quer estejamos num campo de concentração, quer estejamos retidos em casa por causa de uma virose, enfim, de uma epidemia, uma pandemia no caso. Digamos que a estrutura humana ela é a mesma e reage da mesma forma. Então, o objetivo é esse. É importante saber que, de um ponto de vista evolutivo, nós temos a nossa evolução, até comparando com a evolução do nosso cérebro, ela é feita através... Nós temos um pequeno cérebro lá atrás, que é um cérebro chamado cérebro reptiliano, que é igual que partilhamos com os répteis, e ele é o responsável pelos nossos comportamentos instintivos. Ou seja, aqueles comportamentos que, por isso, quando estamos no trânsito e alguém apita muito veemente, o primeiro movimento de resposta digamos que a ativação desse automatismo, desse instinto, e que é baseado no medo. Então, nestas alturas em que, já vamos ver o que é crise e o que não é, nestas alturas em que as coisas mudam bastante, é normal nós vermos pessoas que elas vão a essa base instintiva e comportam-se muito mais animal, de um instinto muito mais animal, e muito menos racional, porque, digamos que as emoções ficaram alteradas e o medo vem ao de cima, eles estão a agir, digamos que voltamos à base. Voltamos ao patamar de sobrevivência, que é o que o cérebro reptiliano está preparado para fazer. Proteção do ego, proteção dos genes, proteção da minha identidade. Então é um reflexo instintivo, normalmente ineficaz. Era eficaz quando estávamos na selva, a fugir de um leão, mas hoje em dia é bastante ineficaz. Então, já concluindo, o cérebro depois vai progredindo, ou seja, o cérebro reptiliano tem uma outra camada, que é chamada cérebro límbico, que é responsável pelas emoções, que não são completamente conscientes, mas têm consciência, são subconscientes, e depois mais tarde o neocórtex, que é a parte do cérebro que nos permite raciocinar, que nos permite controlar e evoluir, digamos assim, criar aqueles condicionamentos que são humanos, controle dos esfíncteres, o aprender a escrever, o aprender a fazer arte. Então esse é o cérebro que nós usamos para evoluir e que estamos a fazer de uma forma incrível. É importante, falando disto do medo, que nem todas as pessoas têm as mesmas percepções. Então, talvez todos achemos que existe uma crise. Talvez alguns de nós estejam até com algumas precauções, porque têm avós e pais e têm medo que eles sejam apanhados pelo vírus e possam falecer, mas talvez é possível que alguns de nós estejam a viver os melhores momentos da vida deles. Eu lembro o pai de uma aluna nossa, que ele vivia na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, e ele, em relação à filha, ele disse, olha, apesar de haver uma guerra no país, foram os melhores momentos da minha vida. Porque ele estava no campo, ele produzia, era agricultor, e ele via os aviões passarem, mas eles não deitavam bombas ali. Então, na perspectiva dele, foram os melhores momentos da vida dele. Então, a nossa realidade somos nós que criamos. E vamos começar este webinário precisamente por organizar, porque quando falamos em questões intelectuais, é muito fácil divagar e ficam as coisas muito pouco práticas. Tem muito pouco a ver connosco isso. O que é a resiliência emocional em tempos de crise? Primeiro, o que é a resiliência? Resiliência é um termo emprestado da física que consiste em um material, quando é colocado sobre uma grande tensão, ele tem a capacidade de suportar aquela tensão e voltar ao estado original. Ou seja, não basta suportar a tensão, eu tenho que voltar ao estado original. Ou seja, eu sou muito resiliente emocionalmente, se tiver uma grande dor amorosa, e a seguir aquilo acabou, não resultou, mas quando eu vou para outro relacionamento, eu vou como se fosse a primeira vez. Porque se eu for com reservas, significa que uma coisa é maturidade e aprendizagem, outra coisa é o nível de abertura com que eu vou para outro relacionamento. Se não for igual ao primeiro, significa que numa pequena parte
ele gerou moça. Eu não fui completamente resiliente. Então, resiliência é essa capacidade de eu suportar uma tensão e voltar ao estado original, como se nada se tivesse passado. Então, o padrão é esse, era suportar, passar ao longo desta crise, para alguns, para todos, uma grande adaptação, certamente, e voltar a seguir ao dia-a-dia como se nada se tivesse passado. Quando falamos em crise, quando é que nós achamos que há uma crise? Nós achamos que há uma crise quando há uma mudança rápida nas nossas vidas, quando somos obrigados a adaptar-nos a algo de forma rápida. Então, se eu tiver um familiar que tem um processo longo, um processo de cancerígeno longo, quando ele morre, eu não acho que seja uma crise, porque eu já estava à espera. Então, a crise sempre vem acompanhada de um parâmetro de novidade, ou seja, de uma adaptação rápida, e algo que nos instiga ao medo. Quanto mais medo eu sinto perante algo, mais eu vou chamar que há uma crise. O medo é a emoção base da sobrevivência humana, que vem desde o tempo em que estávamos na selva, e ele é simultaneamente a emoção mais primária e mais importante para sobreviver, e ao mesmo tempo é a emoção mais densa e que nos compromete mais o nível de realização pessoal. Quando falamos, quando falamos no outro extremo, o nível de fulfillment, de realização pessoal, o medo será a emoção a transmutar. Quando falamos em sobrevivência pura, animalesca, instintiva, o medo é a principal emoção. Então, quando falamos em crise, estamos a falar de alguma circunstância externa ou interna, mas que nos obriga a adaptar-nos num curto espaço de tempo e que nos gera medo. Então, hoje o que vamos falar é de como manter resiliência quando há circunstâncias externas que são novidades, são muito rápidas e nos geram medo, para definirmos exatamente o que é que estamos a falar, para sermos um pouco lógicos e assertivos. Um dos principais, muitos de vós são alunos regulares, é uma conversa que nós temos regularmente. Um dos problemas, digamos assim, não é um problema, é uma das consequências do nosso estilo de vida atual, principalmente nas grandes metrópoles, em que a qualidade de vida está historicamente mais alta do que qualquer outro momento na história, ou seja, está historicamente a mais alta de sempre, é que o nosso nível de estabilidade é tão grande que nós somos muito menos sensíveis às novidades. Ou, pelo contrário, somos muito mais sensíveis às novidades. É isto que nós chamamos, esta estabilidade aparente que nós vivemos, que dá-nos uma confiança de que tudo se vai manter igual e que as coisas vão funcionar, é uma ilusão que nós vivemos, porque nós somos tão bons a viver e conseguir coordenar leis em sociedade, que nós até conseguimos dar essa aparente estabilidade, esta aparente que tudo vai correr bem, que tudo está bem. E essa aparente estabilidade, ela torna-se um grande inimigo ou uma perspectiva muito difícil de gerir quando surge uma crise, quando surge uma novidade com medo. Porque é algo que nós não estamos habituados. E essa estabilidade, a causa é que gera uma perspectiva que eu chamo de temporalidade. O que é temporalidade? É eu viver na vida, no dia-a-dia, sem ter uma perspectiva de tempo. É como se o tempo não existisse, tudo está tão estável que eu posso programar há 40 anos, programa reforma, programo tudo. Eu não tenho a noção que estou num pequeno filme, se eu andar para trás no filme estou a usar fraldas, se andar mais para trás estou matéria orgânica apenas, se andar para a frente volto a usar fraldas, se voltar a andar para a frente volto a ser matéria orgânica. Então, é uma consequência, é uma verdade inevitável. Esse conceito, essa ligação com a nossa vulnerabilidade, que nós às vezes nos esquecemos porque vivemos no sótão, ou seja, vivemos cá em cima nos pensamentos a criar planos e perspectivas e deixamos de viver com os pés assentos na terra, que é, hoje, se um meteorito, enfim, nós controlamos grande parte deles, mas se houver um feixe de raios gama que uma estrela lança para o nosso planeta, enfim, vamos morrer. Ainda que haja um vírus, há pessoas que morrem de acidente, talvez menos rodoviários, mas há pessoas que morrem de ataque cardíaco. Todos os dias, todas as noites, em média morrem 10 mil pessoas durante a noite no mundo. Essas 10 mil pessoas têm familiares.
durante esta noite que passou, nenhum de nós, espero eu, perdeu alguém conhecido. Então, estatisticamente, nós estamos bastante bem hoje. Então, essa vulnerabilidade, esse conceito que nós introjetamos de tudo está estável, tudo tem que ser assim, esse é o nosso principal inimigo quando se trata de adaptar às crises e às novidades que nos trazem medo. E essa temporalidade vai-me levar exatamente ao core da nossa reflexão de hoje, que alguns colegas, alguns que estão, eu já falei com alguns que estou a reconhecer aqui na Câmara, que já falámos sobre isto, mas hoje vamos aprofundar um pouco mais. Se nós pudéssemos criar digamos, uma equação de conceitos que nos permisse entender como é que funciona a estrutura humana, ao ponto de dizer, ok, como é que funciona, como é que eu me torno feliz ou infeliz? Porque, havendo crise ou não, eu vou-vos dar um caso pessoal. Eu tenho duas avós, que alguns de vocês conhecem, que são o core da minha vida. Eu e aquelas mulheres temos uma relação que não é típica para avó e neto, talvez por não ter pais. Eu tenho uma com 98 e uma com 92. São grupos de risco altíssimo. E eu estou muito preocupado com elas. Não obstante, este momento tem sido, porventura, dos melhores momentos da minha vida. Ainda que haja uma crise instalada. Porque a minha perspectiva das circunstâncias está nessa ótica de ser uma grande oportunidade. Então, como é que vamos criar essa ótica de oportunidade, positivismo, ainda que eu conviva com essa vulnerabilidade, mas que eu torne a minha vida como algo bastante produtivo e não pesado? Lembrando o pai daquela nossa aluna, ele estava em plena Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial, e foram os melhores momentos da vida dele. Eu imagino que a 100 km de distância tivesse outra pessoa, foram os piores momentos da vida dele. Sem dúvida. Então, tudo depende da nossa perspectiva e também dos estímulos externos que nos moldam a perspectiva que nós temos sobre eles. Então, esta equação é uma equação que hoje eu quero explorar bastante. Funciona assim. Se nós pudéssemos dizer o que é que torna o ser humano infeliz, nós diríamos que a infelicidade ela é igual às expectativas menos a realidade que eu obtenho. As expectativas que eu tenho, menos subtraindo à realidade. O que é que significa? Quanto maiores as expectativas, maior o nível de infelicidade potencial. Quanto mais baixa a realidade, maior o nível de infelicidade. Isto não é felicidade, é infelicidade. Vamos provar que esta equação faz sentido. Eu espero que consigam ver lá em casa. Por exemplo, um dos nossos alunos, ele comentou recentemente, até aqui na escola, que das coisas que mais me impressionou até hoje, ele é um empresário que tem negócios com vários estados. Ele teve um negócio grande em Moçambique. E nesse negócio que ele teve em Moçambique, das coisas mais incríveis que ele viu, foi como é que aquelas crianças que não têm nada, têm um sorriso que é contagiante. É um sorriso que é puro e transbordante ao mesmo tempo. Mas não tem educação, não tem cultura, não tem nada. Ou seja, a expectativa de vida deles, nenhuma. É comer o fruta-pão, que eles chamam fruta chamada fruta-pão. É alimentar-se no dia-a-dia, ter uns ténis, uma t-shirt de Coca-Cola e pronto. Então a expectativa é quase zero. A expectativa de vida, de projeção futura. A realidade que eles têm é negativa, porque a expectativa é zero, logo são pessoas muito felizes. Felicidade e infelicidade não têm a ver com a evolução humana. Tá? Eu não estou a defender que agora vamos todos para lá, para a aldeia ou para a selva, esquece tudo, deixa a arte, deixa tudo para sermos felizes. Feliz ou infeliz depende muito da causa anterior. Por exemplo, se eu fui privado de comer durante muito tempo, quando eu tenho a possibilidade de comer sempre que eu quiser, eu valorizo isso. Quem sempre foi habituado a ter tudo aquilo que sempre quis, não valoriza. Temos um aluno também que é o redator de informação internacional da RTP, e ele dizia assim: em minha casa, os meus filhos, o que puserem no prato, eles têm que comer. Eu não aceito que eles não comam o que têm no prato. Porquê que ele é tão sensível a isso? Porque ele esteve em África. Aliás, ele falava 7 línguas africanas. E em África ele viu os miúdos a esgravatar o chão por um grão de arroz. Então, por uma questão ética dele, ele colocou aquilo. Alguém que foi habituado, por exemplo, a ter sempre dinheiro na vida dele, não valoriza o dinheiro. Alguém que foi habituado a sempre ter os relacionamentos que queria, toda a gente estava interessado naquela pessoa, ele não valoriza os relacionamentos. Porque ele sempre teve. Então há uma desvalorização.
Então, feliz ou infeliz depende da minha condição anterior. O que é que, dentro desta perspectiva, e ligado também à crise que estamos a viver, o que é que me pode diminuir bastante as expectativas e aumentar muito a realidade? O que é a realidade? A realidade é as minhas experiências emocionais, principalmente emocionais. Os sentimentos que nós temos tido. Eu vou usar aqui sentimentos e emoções um pouco diferentes, porque, seguindo aqui o grande neurocientista português, básico, emoção é quando eu sinto algo. Sentimento é quando eu tomo consciência que senti algo. Eu posso estar com ciúmes, mas não ser consciente que tenho ciúmes. É como os animais. Os animais têm emoções, mas não têm sentimentos. Então aqui esta realidade, a maior parte da nossa avaliação de realidade tem a ver com os sentimentos que temos tido nos últimos tempos. Digam 1, 2 semanas, 3 semanas, enfim, vai depender. Se os sentimentos que nós temos tido são prazerosos, de autoestima, de confiança, nós vamos dizer que temos tido uma vida boa. Se os sentimentos têm sido medo, por exemplo, vamos avaliar como não sendo uma vida boa. Como é que eu posso impactar as minhas expectativas para baixo, para aumentar o meu potencial de felicidade? Um dos principais aspectos é o chamado temporalidade, que eu já falei antes. Esta temporalidade, ela assenta em dois, digamos, num ciclo. O primeiro ciclo é uma constatação da vulnerabilidade que nós estamos. Se um de nós morrer durante a noite, não vai ser nada que não aconteça todas as noites. Só que nós vivemos, aparentemente, sem conhecer aos outros. Eu não encaixo, não olho para isso. Uma das razões, eu peço que desliguem os micros, quem estiver em casa, quando quiserem falar, podem perguntar. E podem interromper. Uma das razões que nas nossas sociedades mais cosmopolitas, esta temporalidade ela é mais escassa, é porque nós temos pouco contacto com a morte que nos é dado pela nossa sociedade em que vivemos. A quantos enterros vocês foram, quantos funerais vocês foram no último ano? Talvez um. Eu aposto que a minha avó em Trás-os-Montes foi a 5 este ano. Ou seja, neste ano desde abril até abril. Porquê? Porque ali é um meio mais pequeno, então as pessoas conhecem-se mais e isso ocorre com mais as pessoas partilham mais essas coisas. Nós aqui, mesmo que o vizinho de cima morra, nós não temos tanto contacto. Vivemos digamos que em guetos de grupos. Não temos tantos alunos de outras faixas etárias, tantos conhecidos de faixas etárias. Temos o pessoal que tem a nossa profissão, que tem aquele parâmetro. Tem a nossa família, tem os nossos amigos que são da nossa idade. E aí não é uma sociedade tão mista, digamos assim, como nas aldeias, que é muito mais mista nessas relações. Como é que eu faço para reduzir esta temporalidade? Aquilo que eu vou dizer é, qualquer input que exista na nossa vida, ele tem um filtro que é o meu filtro. O que eu estou a pedir agora é, dá para mudar o filtro? Dá. O filtro tem que ser de auto-entrega. Está uma crise instalada? Bora lá, então está uma crise. Vamos reagir para ela, vamos ser proativos para ela. Quando eu exerço essa auto-entrega, independentemente do que ocorra, eu entrego-me à circunstância, não fico a recalcar uma fuga, um medo ao próprio medo. Sentir medo é natural. Agora, o medo de fuga, o medo ao próprio medo, aí estou a multiplicar o medo. Ou seja, eu posso sentir receio de que isto seja mau, mas posso fazer com que esse receio seja muito pior se eu tiver medo de sofrer com aquilo que está a ocorrer. Tenho receio, pronto, vamos encarar o medo de frente, encarar o touro pelos cornos. Pronto, é possível que morram alguns conhecidos nossos. Bora lá então fazer o nosso trabalho. E isso leva ao segundo item das expectativas, que é o não acredite. O que é que fez? Esta crise que nós estamos a passar agora, ela é um peanut comparado com Auschwitz, ou com os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. O que é que faziam? O que é que diferenciava os prisioneiros de Auschwitz que sobreviveram no final e aqueles que tendencialmente morriam mais?
Houve um autor que estudou bastante isso, que é o Viktor Frankl, que instituiu até, fez quase uma terapia baseada nisso, no propósito de vida, que nós vamos falar já a seguir. E uma das coisas que faz a pessoa sobreviver quando é submetida a grandes cargas de stress, de medos, digamos assim, é a expectativa de que aquilo passe. É não acreditar que aquilo nos vai causar dano. Ainda que, imagino quem esteja em Auschwitz, a probabilidade daquilo de nós morrermos em Auschwitz é muito grande. Mas se eu fizer o meu trabalho de casa, que é, morrer até posso morrer, mas eu vou não acreditar que vou morrer e vou fazer o meu trabalho de casa, que é proteger-me, estar atento, estar alerta, fazer o máximo que eu conseguir. Isto é válido para Auschwitz, mas é válido para a vossa relação atual. Porque às vezes nós temos uma relação afetiva e nós acreditamos que é para a vida toda. Não caia nessa. Porque se eu acredito que é para a vida toda, eu já não vou dar o 100%, vou dar um 99%, vou dar um 98%. O não acredite é vulnerabilidade total. Não pense que as pessoas vão estar sempre ali para si da forma que estiveram, porque não vão. Isso é um dos grandes graus de maturidade que nós podemos ter, que é um grau de maturidade simultaneamente mental e emocional, que é assumir as minhas responsabilidades, que é a maturidade mental, e a maturidade emocional, que é o aprender a saber perder. Quando eu encaro este não acredito, ele encerra simultaneamente o eu aprender a perder e assumir a responsabilidade pela perda. Então, muitas vezes, como nós estamos nesta estabilidade aparente, o que ocorre é que nos relacionamentos, mesmo no trabalho, eu vejo muita gente a criticar-se do trabalho. O meu chefe é isto, o meu chefe é aquilo. Tá, vai para o desemprego. Não tenho trabalho. Pois, mas tinhas, estavas a reclamar do trabalho que tinhas. Não estou a dizer que o chefe não possa ser um incorreto, ou enfim, e não ter coisas a melhorar. A questão é que nós acreditamos nas coisas. Quando eu não me deixo de acreditar e posso fazer o meu trabalho de casa, aquilo que me compete a mim enquanto indivíduo, sem tirar um bocado aqui aquelas ilações, que é o que eu chamo viver no sótão. Viver? O sótão é quando a pessoa vive no plano mental, mas depois no plano físico aquilo não se traduz em nada. É quando eu alimento os pensamentos, e aquilo não se traduz em nada. Com sorra, não foi o que ele disse? Os pensamentos, eles são muito idênticos à comida. Quando eu como muito, o que é que acontece? Alguém disse aqui viver no sótão. Não tenho aqui o no. Obrigado. Ok, agora está. Quando eu como muito, o que é que ocorre? Eu fico pesado. Quando eu penso muito, o que é que ocorre? Eu fico pesado. Quando eu me emociono muito, o que é que acontece? Eu fico pesado. As coisas são parecidas. Viver no sótão, quando eu começo a desenvolver uma série de processos mentais, que são um looping mental, que me desgasta a energia física, a energia emocional, a energia propriamente dita, vai toda ao ar. Deixar de viver no sótão é eu tomar uma atitude proativa. Viver no sótão? No sótão. Alguém podem desligar o micro, por favor. Uma atitude proativa do género. Eu estou com medo que ocorra algo às minhas avós. Eu posso começar a matutar naquilo, e se elas morrem, e não sei quê, e não sei quê. Outra coisa é, o que é que eu posso fazer para ficar mais tranquilo em relação às minhas avós? Não vou lá vê-las, deixo-me estar em Lisboa, ligo 5 vezes por dia para que emocionalmente elas se mantenham high. É isso que eu faço. Então, em vez de ver o pensamento como um estado de vida, é ver o pensamento como uma ferramenta para atingir objetivos. Porque senão vai ficar um pensamento mental pesado, os pensamentos e as emoções são primos, aí as emoções começam a ficar densas e fica pesado, a vida começa a ter tons cinzentos. Então, para reduzir esta temporalidade, para reduzir as expectativas ao máximo, eu tenho que deixar de acreditar que isto é uma crise, mas fazer tudo para que ela me cause o mínimo de dano possível, vivenciar que pode ocorrer, posso morrer nela, podemos morrer nela. Eu mesmo, mas tu ainda és jovem, sim, eu vi o Fernando Rocha, o humorista, ele diz muitas asneiras. Eu vi um vídeo dele no Facebook a dizer que ele teve Covid-19, porque o vírus é coronavírus, mas eu posso ter o vírus e não ter a doença.
E o Covid-19, ele teve mesmo a doença e ele disse que viu-se mesmo à rasca. E aquilo bateu-lhe muito forte. Então, ataca mais os idosos, mas não estamos livres disso. Então, gerir essa vulnerabilidade com auto-entrega. A temporalidade é a perspectiva de nós encararmos a vida tipo, ok, bora lá, pronto, pode acontecer mal, e agora? Aí, não acredito, parece que é uma, costuma contradizer, mas não estou. Por um lado, é assumir que é auto-entrega e dizer, pode correr mal? Pode. Mas eu acredito que vai correr mal? Não. Eu vou fazer tudo aquilo para que não corra mal. Este não acredito é um parâmetro de me esforçar a 100% para que não ocorra. Ainda que eu encaixo que pode mesmo ocorrer. E viver no sótão é parar de alimentar os pensamentos e as pessoas falam, depois vemos os vídeos, aqueles vídeos que recebemos no WhatsApp, e fica muito pesadão, aquilo não agrega nem valor em nada, nem resolve nada. Então é parar de viver no sótão. Como é que eu agora impacto, porque a percepção que eu tenho da vida estar boa, porque quanto mais eu passar por este período e sentir que no final eu fiquei, ok, tive que me adaptar, mas estou cool, estou forte, mais resiliente eu estou, aquilo que falámos de início. Resiliente é voltar ao estado original, depois da tensão, sem sofrer moça. Quanto menos expectativas eu tiver, quanto mais realidade eu tiver, maior o meu nível de resiliência emocional. A crise, isto acontece no dia a dia. Nós usamos este conhecimento até para gestão de conflitos, para potenciar o nível de experiência do indivíduo, de realização mesmo. Mas nas crises, vem ainda mais ao de cima. Como é que eu impacto a minha realidade? O mais importante de tudo é algo chamado, que foi aquilo que o Viktor Frankl identificou nos prisioneiros de Auschwitz que sobreviviam, que todos eles tinham algumas características-chave. Eles tinham algo que nós chamamos de sentido da vida. Eles tinham um propósito para além daquilo que está a ocorrer. O sentido de vida é algo que, se nós tivéssemos nós mesmos em Auschwitz hoje, nos faria dizer assim, por exemplo, no meu caso, eu vou-me safar disto porque eu quero ainda quero me despedir das minhas avós, quero estar com elas. Era um sentido de vida, era algo que me estava aqui entranhado, que me faz suportar cargas atrozes de medo e dificuldades, porque eu tenho um farol. O farol é chamado de sentido de vida. O sentido da vida não é uma coisa assim, já está, o meu é este. Requer alguma reflexão, nós temos até módulos de 3 a 6 meses em que trabalhamos com pessoas para isso, não é o caso aqui hoje, mas eu preciso de falar nele, porque eventualmente vocês têm que refletir sobre ele. Normalmente, há 3, digamos que, polos possíveis do sentido de vida. Ou aquelas pessoas, aqueles sentidos de vida que estão ligados à partilha de amor, ou sentidos de vida que estão ligados, por exemplo, ao terminar de uma tese de mestrado, que foi um dos casos que o Viktor Frankl identificou, que a pessoa está no campo de Auschwitz, tem uma tese brutal de mestrado para lançar, que vai impactar a comunidade científica, e ele aguenta-se firme porque tem ali aquele projeto que o ego dele quer parir aquilo, quer mandar cá para fora. Ou ligado a questões pessoais, de coragem, de autossuperação, de autoemancipação. Tipo, está difícil, está, mas eu vou passar por cima disto. Normalmente, o Viktor Frankl identificou esses 3. O que eu tenho visto, com a experiência que tenho com várias pessoas que acompanho, a tendência é ir mais para o amor, e as outras também, mas a maioria, digamos assim, pelo menos das pessoas que eu tenho, das dezenas de pessoas que eu tenho acompanhado, vai mais para a partilha de amor, de família, de conexão com a família, etc. Então, eu tenho que referir o sentido de vida, ainda que isto é um webinário, requer alguma reflexão, mas vamos fazê-la, ainda que seja breve. O que é que seria o seu sentido de vida? O que é que, se você morresse hoje, o mundo mais perderia em si? O que é que, se você estivesse num campo de concentração, você, eu quero sair dali para qualquer coisa. Eu vou dar 1 minuto para refletir. Pode ser amor, pode ser um projeto pessoal, pode ser uma questão mesmo pessoal de autossuperação.
Se alguém quiser colocar questões, pode colocar. Eu imagino que não seja fácil, nós passamos horas às vezes a fazer este estudo, mas é menos, em 5 minutos, não acredito que não seja tão simples assim. O sentido de vida, ele pode mudar ao longo da vida, mas é algo que tem o poder de nos salvar, digamos assim, se estivermos num campo de concentração. E a descoberta dele e colocar aquela parte da nossa personalidade consciente seria extremamente importante nesta fase. Pode estar ligado com os vossos familiares, pode estar ligado com a parte afetiva, pode estar ligado tudo ao amor, ou está ligado ao vosso projeto pessoal. Vocês querem escrever um livro agora e vão aproveitar agora este tempo em casa para escrever. E em vez de estarem numa crise, vocês estão a ver uma oportunidade gigante de escrever o vosso livro. Isto tem que ser visto individualmente, está bem? Mas eu tenho que falar nele, porque neste webinário, o mais importante para aumentar a nossa realidade é eu viver sobre o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é uma configuração da minha personalidade que se divide em duas. Um é o sentido da vida e o outro, ou seja, o propósito de vida divide-se em sentido e forma. A forma é aquilo que eu tenho que fazer para estar completamente em prazer. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer? Não é uma profissão. É uma ação que eu tenho que fazer para estar a viver o meu corpo, ele está em estado de prazer, em êxtase. Ou em êxtase, que é o êxtase interno. Que é o que prova que quê? Porquê que o Ronaldo é o melhor do mundo? Ele vai mais cedo nos treinos e ainda vai mais tarde nos treinos. Como é que eu tenho uma autodisciplina daquelas? Eu tenho um vídeo sobre isso. Eu tenho uma autodisciplina insana quando eu gosto de fazer aquilo de forma insana. E o segredo é esse. E quando eu descubro o meu propósito, eu estou naquilo que eu gosto de fazer de forma insana. Por exemplo, um dos pilares da minha vida, que eu fiz isto, ela descobriu há pouco tempo que a vida dela era representar. Desde esse momento, as coisas têm vindo a mudar a uma velocidade muito rápida. E ela está em plena crise, que é a minha irmã, ela está em plena crise e está num nível de felicidade épico, que eu nunca tinha visto nela até aquele momento. Então, o propósito de vida, o sentido de vida, tem esse poder. É um aspecto que não dá para trabalhar num webinário, está bem? Nós temos esse projeto que demora 3 a 6 meses de trabalho com indivíduos, normalmente empresários ou pessoas que querem fazer esse trabalho, mas eu preciso de falar nele. Dá para descobrir sozinho? Dá. Então, a forma, dentro do propósito de vida, a forma é um verbo de ação. O meu é ensinar, por exemplo. Quem me conhece sabe, eu estou todo o tempo a ensinar. Este webinar é gratuito. Eu não estou nem aí, eu quero ensinar. Eu realizo-me a ensinar. O meu sentido de vida está ligado à partilha de amor. Então, com as duas coisas juntas, eu estou alinhado e vivo um estado de prazer bastante grande. Ainda que eu não saiba o meu propósito de vida, que talvez não consigam hoje neste webinário, mas já ficam ali com uma caixinha a dizer, é importante, eu tenho uma forma de aumentar muito esta realidade que é o que são atividades de prazer. Isto aqui, quando ouvimos a primeira vez, parece-me assim umas balelas, tipo, o que é que isto quer dizer? Eu vou tentar pôr isto desta forma. Todo o nosso mecanismo cerebral, todo o nosso mecanismo biológico, ele é feito para sobreviver. A natureza colocou-nos assim, colocou-nos no macho uma carga, na fêmea outra carga, irresistível, e aí eles vão, quando procriam um novo ser, o novo ser é geneticamente superior a eles. Então os nossos filhos são mais evoluídos do que nós. Essa é a regra biológica da natureza. Então, o que o ser, o espécime, tem que ter altamente ativado é, eu tenho que sobreviver até à maturidade para poder procriar. Então, a nossa parametrização, o nosso software interno é fuga da dor, fuga da dor, fuga da dor. E isto vem por defeito. Tal como vem por defeito, por exemplo, não saber escrever. Tal como vem por defeito, quando nós temos vontade de ir à casa de banho, nós fazermos agora, não é? Preciso de urinar, já urinei. Porque o que vem por defeito é isso. Dá para mudar tudo.
Tudo é parametrizado. Dá para eu controlar o esfíncter, parar agora, esperar 1 hora, e daqui a 1 hora vou à casa de banho? Dá. Dá para eu começar a movimentar a mão até criar um grafismo, que as pessoas se comuniquem pelo grafismo? Dá. Dá para eu deixar de ativar o meu instinto de fugador e ativar e ativar o prazer? Dá. O prazer gera endomorfinas mais fortes do que a própria morfina. Outra vez, os estímulos de prazer geram endomorfinas mais poderosas do que a própria morfina, do que as próprias drogas. Só que nós, meio que ingenuamente, nós desvalorizamos o que nos dá prazer, porque não requer a nossa sobrevivência. O que é que são atividades de prazer? Pegue no papel, caneta e diga o que é que me faz vibrar de prazer. Eu vou-lhe dar alguns exemplos que é para abrir aqui um pouco a caixa. Pessoalmente, das coisas que me faz sentir mais vivo é quando começa, por exemplo, a chover e o cheiro, quando choveu na terra e tinha aquele cheiro da terra molhada, eu inspiro profundo e aquilo vai até ao âmago da minha alma. Não sei explicar, aqui é uma atividade de prazer intenso. Tomar banho quente, tocar piano. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar naquelas coisas que eu gosto. Ou seja, quando começo a trabalhar num looping em coisas que me dão prazer, então aquilo eu esgoto-me. Eu nem como, nem preciso comer. Fico absorvido com aquilo. Atividades de prazer, a maior parte das pessoas, eu peço, escrevem as atividades que dão prazer. O que é que dá prazer? Eles escrevem 3 coisas e depois começam a pensar. Se eu perguntar o que é que podia causar dor, escrevemos 2 folhas direitas, sem pensar. Porque nós estamos parametrizados para a dor. Como é que seria incrível? Por exemplo, estão aqui várias pessoas e uma delas que eu estou a conhecer, eu falei com ela há pouco tempo e ela estava assim mais xuxinha em casa. E aí eu disse assim, vai apanhar sol. Porque apanhar sol para ela é uma das coisas, uma grande atividade de prazer. E funcionou. E ela está a se rir, acho que funcionou mesmo. Então, as atividades de prazer são tão importantes que quando um aluno, isto ocorre sistematicamente, vem falar comigo e diz-me, a vida está difícil, tenho que tirar umas férias. Sempre que alguém me diz isso, que eu já fico com o comichão. Eu paro e vou andar com a pessoa. Andar um pouquinho, que é para a pessoa refletir. E digo-lhe assim, a vida é um bem escasso. Tu podes morrer hoje à noite. O tempo de vida é o mais valioso que existe. Quem dá tempo de vida a outra pessoa está-lhe a dar o bem mais luxo, mais premium. Não é luxo, é premium que pode existir. Quando eu digo a minha vida, vou parar a minha vida para ir de férias, significa que a minha gestão do meu dia-a-dia está tão má que eu não suporto mais a minha vida. Eu tenho que parar a minha vida para ir arejar um pouco para ter coragem de voltar à vida. E pode significar 2 coisas. Ou eu estou completamente fora do meu propósito de vida, eu não devia estar a fazer aquilo não me realiza, ou mesmo que eu esteja naquilo que me realiza, ou próximo, às vezes não mesmo, mas próximo, eu não tenho atividades de prazer suficientes. Normalmente as 2 coisas juntas. Porque mesmo que eu não esteja a trabalhar sobre o meu propósito, se eu ativar suficientemente atividades de prazer no meu dia-a-dia, eu vou me sentir bastante leve. Porque o prazer gera endorfinas mais poderosas do que a própria droga. Agora, obviamente não temos 3 ou 6 meses para estudar a vossa personalidade para descobrir estes triggers, mas façam uma lista daquilo que vos dá imenso prazer. Pode ser falar com aquela pessoa, pode ser fazer amor daquela forma, pode ser respirar fundo, ir à praia. Se forem à praia já sabem, também todas as medidas de segurança, mas aquilo que for possível dentro desta quarentena, ativar em termos de prazer. Eu vou dar mais 1 minuto para vocês escreverem. Estou aqui alguns alunos de Live Consulting, obviamente esses aí não vale a pena, mas relembrando que têm que fazer. Porquê? Porque não é automático. Nós temos que nos disciplinar, olha o que é que eu vou dizer. Nós temos que nos disciplinar para ter prazer. Nós temos que nos disciplinar para colocar momentos de prazer no nosso dia-a-dia. Senão esquecemos e voltamos ao automatismo, ao automático, ao animal, que é funcionar pelo padrão do fugador. A maior parte das nossas decisões são tomadas por fugadores.
às vezes afetivamente, às vezes até vou viajar para aquele país. Não, aquele país é perigoso. É uma afogador. Pá, posso sentir dor lá, mas tive o sonho de ir à África, mas a África pode ser perigoso. Tá, dá para eu me precaver e reduzir os riscos. Isso é uma coisa que me dá muito prazer. Então, é nesse aspecto. Então, mais um minuto para escreverem. Quem trabalha connosco individualmente, se faz este trajeto, nós vamos pelo menos a 25 ações, atividades, ativadores de prazer. Nós chamamos de ativadores de prazer. Pelo menos 25. E são coisas que só dependem de mim. Não pode ser, quando me dizem que eu sou, muito obrigado. Aí não vale tanto, não é? Eu não posso dizer, diz-me obrigado, agradece-me. Então, coisas que dependam de mim são mais valiosas. Quando eu me ativo, há pessoas que querem tomar banho quente, por exemplo. Um banho quente, às vezes, é restabelecedor. Pode ser os videojogos, cada pessoa vai ter a sua personalidade. Então, cada personalidade vai ser ativada por diferentes coisas de prazer. O humor, aprender. Eu estou a lançar para o ar para ver se fazem uns cliques nas vossas cabeças. Os alunos que já fizeram o programa de live, é pegar na lista e agora aplicar todo o dia. Mais um minuto, vai acabar aqui um minuto. A outra questão que nós vamos colocar como aumento de realidade é das mais poderosas de todas. O ser humano ele tem uma perspectiva enviesada de que eu sou eu e tu és tu, você é você. Como se nós fôssemos pessoas separadas. E na realidade a nossa vida biológica ela tem pontos separados, mas nós estamos completamente ligados. Emocionalmente estamos ligados, porque as emoções são altamente contagiosas. Ou seja, se eu vou para um local, vocês já viram isto, se vou para um grupo de pessoas que está em pavor por causa desta crise, é inevitável. Em termos científicos, o coração tem um campo eletromagnético de 3 metros. Então, mesmo que a pessoa não diga nada, se ela está a sentir medo, está-me a influenciar imediatamente. Como falámos inicialmente, a crise ela gera novidade e possibilidade e sentimento de medo. Como é que eu posso gerir as emoções de medo? Primeiro é encarar o medo pelos cornos. Não fuja. Isto acontece em tudo. Imagina, você tem uma relação afetiva que terminou. Tem uma relação qualquer e que não foi de acordo com o que você estava à espera. Gera uma dor? Gera. O que é que a maior parte das pessoas faz? Quer fugir da dor. Vou passar férias, vou para ali, que é para tentar aliviar a dor. Não faça isso. Agarra a dor pelos cornos e deixe sangrar à vontade. Ao sangrar, cicatriza. E eu estou a demonstrar o quê? Coragem. Doeu, vai arrebentar o coração, então arrebenta mesmo. Mas eu aguento-me à estaleca. É com coragem que eu destruo qualquer tipo de medo. E os medos, ainda que sejam medos pequenos, são como ervas daninhas. O medo de passar por baixo de uma escada. É uma erva daninha. Está lá incrustado no psiquismo. Eu aos meus alunos digo sempre, o medo só tem uma estratégia. Search and destroy. Todos. Descobri que estou com medo daquilo. Bora lá, destruir aquele medo. Como é que eu destruo o medo? Por confrontação. Claro, tem uma dose de bom senso aqui, tá bom? Tem uma dose de bom senso. Agora fazia uma piada com isto. Então, como é que eu posso, para além desse encarar com as emoções de frente pelos cornos, digamos assim, como é que eu posso gerar emoções altamente leves e positivas? De uma forma simples, que é, eu vou deixar o Eduardo de lado. Tá bom, Eduardo, tens este medo, deixa-te estar um bocadinho agora. E vou cuidar dos outros. Vou exacerbar o meu nível de civilidade ao extremo. Eu vou-vos dizer que custou-me, eu só não estou hoje em dia no meio de um hospital, porque o exército
fez um pedido para que aqueles que estiveram ligados à vida militar, eu vivi os estudos do Exército, desde os 9 aos 22, sempre ligado à vida militar, e eles chamaram voluntários para ajudar nos hospitais na crise. Eu tive a página aberta no meu computador, tipo, quase uma semana, a pensar, vou ou não vou? Vou ou não vou? Porque o meu sentido de vida era estar lá. Cada um tem o seu propósito. Eu sou aquele tipo de, quando há um problema, eu sou o primeiro a ir. Eu estou lá. Eu não me importo ser estrutura, carne para canhão inicial. Se for preciso para a sociedade, eu faço de bom grado. Eu tenho essa coisa de... Porque eu realizo-me nisso. Eu não me sacrifico, não é um sacrifício, atenção. É um prazer poder servir a sociedade de forma tão nobre. É a minha perspectiva. Mas aí eu pensei, eu tenho uma escola, tenho uma Brain and Body Academy, que trabalha estas áreas. O que eu tenho, o know-how que eu tenho, poucas pessoas têm. E se calhar arrumar camas do hospital, outras pessoas podem fazer. Eu juro, digo-vos honestamente, que eu tomei esta decisão conscientemente, ponderei os dois casos. Aí eu disse, tá bom, então vamos ajudar as pessoas, vamos partilhar conhecimento, comecei a fazer vídeos para a net, comecei a organizar estes webinários, em vez de estar no hospital, porque achei que, como vocês estão aqui hoje, poderia impactar de forma positiva, de uma forma que não é tão comum. Porque, enfim, então vale aqui esta partilha. Nós chamamos 3x3 ações de fidelidade em quarentena. O que é que são 3x3? Seria que o ideal do nosso dia nós tivéssemos 9 ações de fidelidade. Cientificamente, isto tem uma proporção de 4:1 ou 6:1. Que são, vou explicar. Cientificamente o que é que eles notam? Quando eu tenho 6 emoções leves para uma emoção densa, o sentimento do indivíduo é que a vida está boa. Aí os científicos depois estudam isto cientificamente, então às vezes diverge do estudo, é 4:1 ou 6:1, whatever. Nós já temos isto há mais de 50 anos, temos esta perspectiva, pelo escritor e filósofo de Rose, que é 9 seria perfeito. 9 ações diárias de fidelidade, em que eu me esqueço um bocado do Eduardo e vou ajudar alguém a atravessar a rua, não hoje em dia, mas quando não tínhamos coronavírus. Mas o que é que eu posso fazer agora? Nós temos uma lista de 9 ações que nós chamamos 3x3 ações de fidelidade em tempo de quarentena, que tem a ver com esquecer-se de si e cuidar dos outros. Há pessoas que têm situações piores. Por exemplo, os familiares. Hoje em dia as pessoas de mais idade estão trancadas em casa, não têm acesso aos seus familiares, então emocionalmente vão estar mais suscetíveis às notícias da televisão. A minha avó liga-me todos os dias a chorar, por exemplo. Então tem que se ligar e levantar o astral e ter esse trabalho como um trabalho mesmo, como uma missão. Chegar em casa, aproveitar o tempo disponível para limpar o roupeiro e tudo o que é velho, meta para depois dar. Ver pessoas que precisam de ajuda, ver os mais idosos. Enfim, eu posso-vos mandar a lista. Quem quiser a lista, se quiser, vá lá pode ir ao meu Instagram, @saldanha, e mande lá uma mensagem, está bem? E dizer, manda-me a lista dos 3x3 ações de fidelidade. São ações em que eu vou focar-me nos outros e esquecer-me de mim próprio. E tem uma magia muito linda nisso. Então fica aqui a recomendação. Edu, desculpa interromper, eu posso colocar a lista aqui no chat também. É? Pronto, podes colocar então, Carolina, obrigado. Então vai ficar aqui no chat. O que é que podemos agregar mais? Esta, para mim, é a melhor estratégia. Quer de redução de expectativas, quer de aumento de realidade. Se, porventura, ocorrerem emoções mais densas, a melhor estratégia é pegar, sai de casa, com máscara ou sem máscara, arranja lá uma forma de não contactar com ninguém, e vai fazer trabalho físico. Não dá para sair de casa, faz trabalho físico em casa. As emoções são mais subtis do que a parte física. Eu estava a gravar um vídeo ontem a dizer isso, que é a pior estratégia, ou seja, como é que eu posso tomar más decisões? Simples. Emociona-te e toma decisões quando estás todo emocionalizado. Porque as emoções são mais densas do que o pensamento. Mas são mais subtis do que a parte física. Então se aquilo tiver tipo, estou a sentir medo, estou um bocado a entrar em pânico, pega e vai fazer flexões lá em casa. Faz trabalho físico árduo, mesmo workout.
Se precisar, vai correr sprint, mas trabalho intenso mesmo. Porque aí, aquela energia emocional é a história do alquimista. Transmuta chumbo em ouro. Eram emoções pesadas, vou transformar em músculo. Estou a trabalhar musculatura. Então, se as emoções ficarem um pouco mal amanhadas, ou seja, mal geridas, pega e vai fazer trabalho físico. O pior que fazer é pensar nessa altura. É isso. Então, para a gestão emocional, hoje o meu webinário não é de gestão emocional, mas fica só uma regra, viu que as emoções não estão boas, vai fazer trabalho físico. Pronto. Depois do dia-a-dia, as 3 vacilações de fidelidade, atividades de prazer, se puder conhecer o seu propósito melhor ainda, deixar de acreditar que isto é uma crise, mas ao mesmo tempo pode mesmo ser, então encaixe, então somos completamente vulneráveis e encaixe isso pelos cornos. Eu posso perder as minhas 2 avós? Não posso. Vou ficar triste? Óbvio. O que é que eu faço? Vou acreditar nisso? Não. O que é que eu faço? Tudo o que eu puder para que corra bem. Então, cada um vai agir aí consoante os seus valores. E isto é o que eu queria. Entrou o telefone da minha avó, que é a única pessoa que pode entrar quando ele está no silêncio. Isto foi giro. Estão a sentir que eu estou a falar nelas. Porque elas, eu sou neto, eu sou neto único, sou eu e a minha irmã, temos as 2 avós. E elas podem precisar de uma coisa à meia-da-noite, então eu tenho que pegar e vou lá ajudá-las. Então, mesmo que esteja no silêncio, elas têm um acesso direto Foi engraçado isto. Pronto, isto é o que eu queria partilhar convosco. Para mim, conhecendo a estrutura humana, é o mais genial que nós podemos aplicar e deixar de encarar esta situação como uma crise. A última palavra que eu queria deste webinário era falar sobre mudança. Porque, regra geral, nós temos a perspectiva de que as mudanças são externas. Ou seja, esta mudança foi causada pelo coronavírus que me está a causar dores. Mas, na realidade, não é uma mudança. Isto pode acontecer a qualquer altura. Porque são coisas tão externas que eu não tenho o mínimo controle. A verdadeira mudança ocorre comigo mesmo, todos os dias, a cada dia. A cada dia eu estou diferente. Tanto é que há um dia que passa a ter mais uma ruga, outro dia tenho mais uma ruga, e vai assim até ficarmos sem vida. Essa mudança é a verdadeira mudança da vida. É aquela que eu hoje escolho a cada ação que eu faço. Cada ação que eu tenho gera uma pequena mudança. Mesmo que seja fazer o que sempre fiz. Porque quando eu tenho a mesma ação repetidas vezes, eu gero um sulco que torno aquela mudança mais veemente. Então, por exemplo, se eu todos os dias tento autossuperar o meu aspecto, eu estou a exacerbar a minha força de autossuperação, que é um músculo. Então, cada pequena ação do meu dia-a-dia é que vai gerar uma pequena mudança. As grandes mudanças, as grandes alterações da sociedade, não vale a pena nós preocuparmos com elas. Porque podem ser tão drásticas, tão 180 graus, que pensar nisso chega a ser uma tolice. Porque a variabilidade da vida é tão grande que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Está bem? Nós conhecemos jogadores de futebol que morreram em pleno campo. O Federer, acho eu, é um nome assim, não sou muito seguidor da bola, mas acho que era um jogador do Benfica. Estava no campo, teve um ataque fulminante. Pronto, faleceu ali. Tudo pode acontecer a qualquer momento. Encarar isso como uma mudança é uma questão de perspectiva. A verdadeira mudança é aquilo que eu faço com os inputs que me são dados. Ok? Ou seja, aquilo que me é dado, que a vida me traz, os inputs que me trazem, o que é que eu faço com eles? É com esse material que eu vou gerando mudanças internas. A vida trata-se de si. Mesmo quando você diz eu amo alguém, nós não amamos realmente aquela pessoa. Nós amamos o que aquela pessoa nos faz sentir quando estamos com ela. Porque às tantas casamos com aquela pessoa e 10 anos depois já não a amamos mais e temos que queremos ir embora. Porque como nos sentimos 10 anos depois, pode ser que não seja tão bom como era de início. Ou não, pode ser ainda melhor. Mas a questão é que quando tudo se trata da sua percepção face aos inputs, face às pessoas que estão fora. Então vamos cuidar mais dessa mudança interna.
independentemente de haver coronavírus, de haver holocausto, ou o que é que seja. O holocausto foi bem pior. Mas trata-se tudo de mim a gerir a minha parte emocional, a gerir a minha parte mental e o que é que eu faço com isso. Então espero que isso leve a ter uma atitude proativa. Leve, proativa e determinada perante esta crise, mas perante qualquer outra que possamos vir a ter na nossa vida. Eu agora gostava que vocês colocassem perguntas para abrir aqui a todos. Alguma pergunta que queiram colocar? É só carregar no micro e falar. Ou mais dúvidas? Como é que eu podia ajudar-vos a tornar isto prático? Porque isto são conceitos, isto que nos faz é refletir sobre a nossa percepção interna. E é aqui que está o muro da coisa. Posso fazer respiratórios? Posso fazer meditação? Pode, ajuda. Mas se eu não mudar a percepção, só ajuda. O core da resiliência emocional está nisto. Claro que se eu estiver doente, com pouca energia, é mais difícil de fazer. Se eu dormir bem, se eu me aperfeiçoar completamente, física, energética, emocional e mentalmente, obviamente que vai ser muito mais fácil. Nós temos no atual, digamos, padrão, eu costumo dizer que muitos dos executivos hoje em dia, eles são atletas de altíssima competição. Eu tenho vários amigos assim. São trabalhos que são extremamente exigentes, a pessoa começa de manhã, às vezes sai 6, 7, 8 da noite, ainda vai cuidar dos filhos, ainda vai fazer alguma coisa por si mesmo. O nível de exigência que os implica é muito grande. Nós devíamos ter um treino adequado a um atleta de alta competição para as nossas vidas. Não forçosamente igual ao treino de alta competição, que é baseado no treino físico, mas baseado no treino energético, emocional e mental. Porque é isso que o executivo, digamos, que necessita mais. É isso. Se ninguém tiver dúvidas, se eu puder apoiar-vos, ajudar-vos de mais alguma forma para tornar isto realidade. Se alguém quiser partilhar alguma coisa também, tem o meu e-mail, está bem? Podem enviar para o e-mail da escola, que é escola@eduardosaldanha.pt. Eduardo Saldanha sou eu, que giro uma equipa fantástica de professores aqui na nossa Brain and Body Academy, que utilizam um método que foi sistematizado por esse filósofo e escritor De Rose, vocês encontram também no YouTube, e com quem temos um privilégio de ser orientados pessoalmente. Posso dizer uma coisa? Alguém fez aqui uma pergunta. Diz. Pronto, é só para partilhar que o facto de estarmos a trabalhar juntos que me ajudou bastante e que é só para partilhar o facto de estar mais próxima do meu propósito de vida, que realmente vale a pena investir, fazer esse investimento e que realmente é uma grande mudança. Pronto, já está. É e isso. tu eras muito cética, não era engraçado? Como as coisas são. Obrigado pelo testemunho. Temos aqui a Fiona Sofia Almeida, que perguntou: como é que se trabalha a resiliência em idosos em quarentena com sintomatologia ansiosa e depressiva? Se entrar num ramo muito terapêutico, eu não serei a melhor pessoa, se for um caso já terapêutico, psiquiatra, mais vale falar com ele. O que é que eu faria se fosse a minha avó? Amor. É dar doses maciças de atenção, de cuidado, de atenção boa e de amor, mas amor mesmo. O amor existe às vezes, muitas vezes com os idosos, nós não estamos habituados a ser muito afetuados com os idosos. A primeira vez que eu, por exemplo, eu já durmo com a minha avó foi tipo namoradinho dela, nós dormimos juntos, abraçados e não sei o quê. E às vezes, a primeira vez que eu toquei no pé e fiz festinhas, ela estranhou.
porque os idosos, na altura deles, havia muito pouco contacto social. Então, eu iria por aquela coisa que falámos das emoções. Também depende da idade dele, se ele está lúcido, se não está, se ele pode ajudar em algo, sentir-se útil em algo, seria fantástico. Pedir ajuda para coisas, seria incrível. E, ao mesmo tempo, a carga emocional muito positiva de amor, de afeto, de brincadeira constante. Ainda que ele vá lá para o depressivo, volta. E depois de tornar a pessoa útil. Não sei, depende do idoso. Há idosos que estão ligados... Há idosos que têm um sentido de vida muito apurado. A minha avó, por exemplo, o sentido de vida dela é... A nossa avó, ela produz castanha. Mas produz muitas toneladas. O sentido de vida dela é castanha. Ela, quando chora, é porque diz-me assim: ó Eduardo, se tu morres, depois não tem ninguém para ficar com a castanha. Reparem que o problema dela não é eu morrer, porque ela já perdeu o meu pai. Ela sabe que isso é possível. E assim sentiria dor. Ela ama, não estamos de acordo. Mas a grande dor dela é que o sentido de vida dela deixa de ter sentido. Então, provavelmente, vai gerar isso. Alguém fez aqui um chat enorme. A Carolina colocou aqui. Então eu faria isso. Emoções leves. Se ela tiver um propósito de vida, uma coisa que ela gosta muito, puxar-me para ali, não sei onde é que ela está, onde é que ela mora, e sentir-se útil. Era o que eu faria, se fossem as minhas. Que é para dar utilidade, que é para dar um sentido e ativar coisas que deem prazer também. Ela gosta de um chazinho, fazer um chazinho que ela gosta, cuidar da pessoa. Era por aí. Não sei se respondi, Fiona. Lúcidos, mas estão a viver sozinhos. Ok. Claro, agora não podes ir lá, não é? Que é o mesmo problema que eu tenho. Então, tem que ser por telefone, não é? Tem que ser por telefone, teletrabalho, pois. Então, não sei que idade é que eles têm, mas seria por ligar mais vezes, estar mais presente na vida deles, e 70 a 80, e eles têm, torná-los mais úteis a algo, pedir-lhes ajuda, tipo, não sei o que é que eles fazem, tipo, pai, preciso de ajuda, ajudem-me aqui, estamos com isto, que eles saiam daquele problema deles e possam ver outras realidades. É o mesmo parâmetro que acabámos de falar, que eles têm que sentir úteis, têm que ter um prazer, têm que ativar as coisas de prazer deles. A distância não ajuda muito, realmente. Poderia dar algumas técnicas de relaxamento à distância, sim, poderia funcionar. Podia apoiar, não vai resolver completamente. Resolver era mesmo isto que eu estava a falar. A técnica de relaxamento ajuda, apoia, favorece o processo. Ajudaria. Técnicas respiratórias também. Também ajudaria bastante, nomeadamente respiratórios de hiperventilação, de hiperoxigenação, mas têm que estar sentados e não podem ser hipertensos, e aí tem que ser avaliado. Mas ajuda e favorece, sim. Claro, técnicas de meditação também ajudavam, mas aí não sei se eles estão receptivos para fazer, são coisas novas. Eu iria por aquilo que lhes dá prazer. Falar com eles, ver o que é que se podem instituir. Não sei. Eu não quero interromper, queria só dizer que eu trabalho na área da psiquiatria e por causa dessa situação de tentar arranjar um projeto ou qualquer coisa para fazer de diferente, nós também fechámos a IPSS onde trabalhamos por questões de segurança e todos os utentes estão em casa. Nós ligamos todos os dias, não são idosos, são pessoas adultas, mas são pessoas que estão neste momento em situações complicadas, alguns porque estão sozinhos, outros porque estão com famílias mais disfuncionais que eles, portanto é complicado. E muitas vezes o que nós fazemos é telefonar todos os dias e perguntar coisas, sei lá, de receitas, quando nós sabemos que a pessoa gosta imenso de cozinhar. Diga, então, olha, não me lembro como é que fazia aquele bolo de maçã para eu experimentar também fazer, como é que era, e então a pessoa fica a falar na receita e como é que faz. Ou criamos um projeto também que é o Quarentena Live, a vida na quarentena. Ainda está muito no início, mas posso partilhar. Eu trabalho na Associação Recomeço, posso meter aqui o Facebook, em que eles escrevem poemas, orações, pensamentos, frases, desabafos, e depois nós partilhamos. No fundo,
não é grande coisa, mas à distância é aquilo que nós vamos conseguindo fazer. Sim, Muito mas bonito. posso por Obrigado aqui. pela partilha. Incrível. Obrigada. A Fiona está a perguntar: reprogramar a mente de pensamentos negativos para positivos através de exercícios guiados. E funciona, obviamente, só que, por exemplo, quando eu trabalho com até empresários ou executivos ou pessoas profissionais que têm idades bastante menores, exige algum esforço fazer esse tipo de mudança. É mais fácil ir pelo outro lado e também ajudar, ou seja, este tipo de técnicas apoia. Eu não sei se alguém com 70 ou 80 anos vai funcionar tão bem assim. Eu tenho algumas dúvidas, porque a mudança de paradigma, ou seja, a mudança do mindset, a nossa mente é binária. Ou eu sou contra ou eu sou a favor. A técnica favorece, porque eu vou criar um estímulo positivo, mas depois a técnica acaba, não é? Passado 10 minutos. Se eu não tiver uma coisa do dia a dia que vá puxando por mim continuamente, um trabalho, conversas, outro tipo de coisas, apoia-me, mas não sei se funcionará. Pode ser experimentado, eu acho que vale a pena experimentar. Porque qualquer tipo de mudança exige duas coisas. A pessoa quer mudar, primeiro, ela tem que querer mudar. E segundo, exige um esforço de mudança. Então, como às vezes nessas idades, 70, 80 anos, a pessoa já não quer mudar muita coisa, não sei. Vai depender, mas vale a pena. Trabalhar as memórias alegres, sim, as coisas boas, tudo aquilo que lhe dê prazer, vale a pena. Afiantar, isso vale a pena, sim, as memórias alegres valem muito a pena. Ou seja, técnicas de mentalização de coisas boas, do que passou bom, vale a pena, sim. Videochamada em grupo, perfeito. Perfeito também. Agora, dentro deste esquema, tudo é válido, desde que seja estímulo de emoções leves, coisas que lhes deem prazer, que eles se sintam valorizados, que eles se sintam úteis. Vale fazer um brainstorming e vale tudo. A Ana colocou aqui esta associação dela, porque são pessoas especializadas que fazem isso. É muito bonito o que se está a gerar aqui de filantropia no país para ajudar as pessoas. Várias instituições, não só nós também estão a ajudar médicos e enfermeiros, que alguns deles estão em burnout. Nós temos aulas gratuitas para ele, indefinidamente, até que isto termine. Aulas só aí mesmo de suporte. Porque, coitados, é duro para eles. É bastante duro. Então é uma forma de contribuir. Mais questões? Sendo assim, se calhar vamos terminar o nosso webinário. Foi um prazer ter-vos, espero que tenha sido útil e um beijo para todos e até já. Até breve. Beijinhos. Obrigada. Obrigada, Edu. Até já. Obrigado, Edu. Mute all, para podermos dar... Obrigada. Obrigada. Beijinhos. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.